tela aí, começar a gravar. Meus aluninhos. Se quiserem participar, dá o grito, abre o microfone e fala, tá? Então, vamos lá. O tema da nossa aula é Estado, Estado-nação, nação, território, país. De cara, não vai dar para ver tudo, porque é muita informação para vocês. Então, não fiquem e não estranhem. E aí, por que é importante a gente saber esses conceitos? Esses conceitos, gente, são conceitos que vocês costumam aprender no 8º e no 9º ano. E aí eles são importantes justamente para a gente interpretar política interna e políticas externas, ou seja, políticas nacionais, estaduais, municipais e políticas internacionais aí, tá? E aí a gente entender estratégias territoriais, a gente entender conflitos. Então, a gente entender a nossa política interna, como a gente é o quê? Governado, por exemplo. Então, a gente utiliza desses conceitos. Mas, normalmente, quando a gente fala disso, de conflito, de estratégias, a gente não cita com frequência esses conceitos. Mas ele fica o quê? Por detrás dessa cortina aí. A gente fala assim que ele fica de uma forma intrínseca. Não dá para ver, mas a gente usa, ok? Olha aí. Aí, eu coloquei 3 reportagens aí para a gente dar um exemplo. Coloquei uma reportagem do governador dizendo o seguinte: Caiado responde a Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, após ameaça de fechar divisa entre Goiás e Distrito Federal. Não sei se vocês viram nos jornais, teve um babado fortíssimo, porque o governador do Distrito Federal estava preocupado porque os casos de Covid em Goiás, principalmente no entorno, estavam bastante altos, então ele estava com medo do quê? Primeiro, dos goianos que fazem essa migração pendular todo dia lá para o DF, levasse, contaminasse os brasilienses, ao mesmo tempo que pudesse, por exemplo, inchar os hospitais públicos do DF. E aí ele falou assim, até em fechar a divisa, fechar o território, fechar as fronteiras. O que o Caiado, naquele momento, ele achou um absurdo, que falou, não é o momento da gente fechar, é o momento da gente se ajudar, tá? Há pessoas também do entorno que vão fazer consultas e vão se medicar em Goiás, então a gente não vai expulsar a pessoa de lá, a gente tem que, na verdade, se ajudar. Então, houve essa briga e essa rusga entre eles. Eu não sei se vocês viram isso. Chegaram a ver nos jornais? Não. Dica para a vida. Vocês vejam pelo menos um jornal por dia, viu? Para a gente ficar antenado aí. Dica para a vida. Outra aqui, que essa aqui é do ano de 2019, que tem a ver com a questão das terras indígenas, a questão do garimpo, da mineração, principalmente a mineração irregular, tá? Da grilagem, que a gente fala grilagem, é um termo que você se apropria, apropriar outra coisa, você invade aquele território e de uma forma errônea lá, você tenta registrar aquilo lá pelo uso capião. Vamos lá. Invasões, garimpo e grilagem. Os conflitos nas terras dos 7 líderes indígenas assassinados em 2019. E isso, na verdade, é um conflito territorial muito grande no nosso país, desde que, que os europeus vieram para cá justamente nesse sentido de invadir e se apropriar desses territórios aí. E aí, a partir de 1988, com a nossa Constituição, eles são protegidos por leis, mas ainda são alvos, infelizmente, desses criminosos aí. Outra que eu trago é sobre uma política internacional. Em meio às tensões, com a China, o embaixador americano visitará o Tibete. O Tibete, gente, é um território que é anexado ao território chinês, que ele, na verdade, reivindica sua autonomia, e o reconhecimento como um Estado autônomo, mas a China não quer conceder isso de forma alguma para o Tibete, porque a China tem alguns interesses territoriais de fronteira mesmo, e interesses econômicos, porque aquela é uma região cultural muito rica, uma região de um relevo bastante atrativo, e isso atrai bastante turistas, e aí isso gera uma economia aí.
tá? Então, só para vocês entenderem, eu coloquei 3 exemplos, 2 de políticas, um de política estadual, outro de política nacional, um de política internacional, que, querendo ou não, hora nenhuma ele falou disso aqui, ó. Falou? Vocês viram essa palavra aqui? Viram esse termo? Mas vocês podem perceber que a gente vai utilizar isso na forma da reflexão conceitual. Então, vamos lá partir para o mapa. E aí, esse mapa, desculpa pela resolução, mas ele vem falar justamente o que? Olha o tanto de conflitos que a gente tem no mundo. Isso vem do final do século XX e início do século XXI. Olha aqui. E aí está tem vários motivos para esses conflitos aqui, mas é só para a gente entender por que é importante a gente, né, perceber isso de uma forma conceitual. É fácil a gente estudar, fácil, assim, modo de falar, a gente estudar um conflito. Olha, fulano tá brigando com fulano por causa disso, disso e disso, mas a gente tem que entender que vai além das motivações locais. A gente tem algumas estratégias aí que a gente tem que saber por que eles estão literalmente brigando além do motivo local. E aí, para a gente refletir, a gente vai entender um pouquinho desses conceitos para a gente entender um pouquinho de geopolítica e um pouquinho de geografia política. Vocês sabem que geopolítica e geografia política são coisas diferentes? Ou vocês acham que são a mesma coisa, são sinônimos? O professor, eu nunca ouvi falar desse termo. Geopolítica eu já escutei falar. Essa eu não sabia que era uma diferente da outra. A gente costuma ver isso mesmo. E, às vezes, até de forma errada, de excesso, no vulco-vulco da situação, a gente às vezes fala como se fosse sinônimo, que é um erro, né? Porque o professor tem que saber que não são sinônimos. A geografia política, ela vai tratar, gente, de estratégias do Estado Nacional. Tá? Ela foi muito utilizada, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra, ou seja, o território nacional, ele tinha uma valorização, as estratégias, elas partiam do Estado Nacional. A geopolítica, principalmente com essa globalização econômica motivada pelas tecnologias de telecomunicações, que vão se difundindo de uma maneira exponencial a partir da década de 80, ela vai ganhar espaço, porque ela vai dizer que não é só o Estado Nacional, ela vai dizer que as corporações ganham forças nessas estratégias, e isso vai além do Estado Nacional. O que a gente costuma falar? Que às vezes a economia, às vezes não, nesse sistema que a gente vive, a economia ela vai comandar, na verdade, todas as nossas políticas e todas as nossas estratégias. A gente fala que algumas corporações elas têm mais poder do que alguns estados nacionais. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Vou falar, não sei, professora, sei lá. Sim ou não? Não sei, estou na dúvida, boiei. Eu tô boiando. Então, vamos lá, Cauã. Por exemplo, tem algumas indústrias, algumas corporações, que o lucro dela é maior do que a geração de riqueza de alguns países. Você entendeu, Cauã? Ou seja, a empresa tem mais poder econômico do que alguns países. Aí você pensa, poxa, se essa empresa tem mais poder econômico, tem mais grana que alguns países, você acha que a estratégia econômica e política daquela empresa ela pode determinar algumas políticas nacionais e internacionais? Talvez. Não sei. Essa é a ideia, é a gente refletir. Ué, será que a economia manda tanto assim? Será que as grandes corporações mandam tanto assim no território ultimamente? Essa é a ideia, tá? Será que aquele conflito é por água, por território ou por petróleo? E por que isso é tão importante? Então, é isso que a gente tem que refletir. Sacaram a ideia aí? Então, para a gente refletir sobre isso, tá? A gente vai justamente
tentar ver esses conceitos básicos aqui. Quais são os conceitos? Estado, Estado-nação, nação, território e país. Já ouviram falar desses termos? Sim ou não? Já. Já, a gente escuta, né? Escuta falar de país, escuta falar de território, nação. Às vezes o que a gente quase não escuta é o Estado e o Estado-nação. O Estado, Já às vezes a gente escutei falar escuta, assim não, há muito tempo atrás, né? às vezes a gente escuta, no dia a dia que eu tô falando. Tipo, sei lá, o jornal tá falando assim, o país fulano de tal e o país fulano X, não sei o quê. A gente escuta. Olha, a nação, não sei o quê, não sei o quê. A gente escuta, mas às vezes a gente não dá muita importância para esses termos, ou acha que é a mesma coisa. Não, quando a professora fala de país, é a mesma coisa ela está falando de nação. E aí a gente leva como sinônimo, como se tudo fosse a mesma coisa, só que não é. Tá? E esses conceitos aqui não são a mesma coisa, eles estão interligados, eles como se fossem irmãos. Um pega na mãozinha do outro, mas eles não são a mesma coisa. Pertencem, eu costumo brincar, eles pertencem à mesma família, são irmãos, mas não são a mesma pessoa, tá? E aí, para a gente entender justamente esse cenário que eu falei para vocês, a gente tem que entender o cenário político, a gente tem que entender o cenário internacional. Existem relações complexas, históricas, entre território, Estado e nação, e que vão gerar conflitos, às vezes centenários, tá? De muitos anos. Aí a gente tem que entender esses conceitos aí que eu estou mostrando para vocês. O primeiro que eu vou falar para vocês é o conceito de Estado, tá? E aí eu já tinha falado, por exemplo, dessa complexidade territorial, e aí eu coloquei outra manchete. Uma já falei, eu coloquei outra manchete. Vamos entender, vamos tentar entender aqui. Eu coloquei aqui uma notícia de 2019 da Veja falando o quê? Dos 8 conflitos ainda que existiam com força naquela época, né? Naquela época, 2 anos atrás. Síria, Afeganistão, Somália, Iraque, Nigéria, Israel, Palestina, Iêmen e República Democrática do Congo. Então, assim, são conflitos que vão tratar justamente o quê? Eles tratam da questão do Estado-nação, do território, do país e da nação. Só que quando você lê essas notícias, ou quando você vai refletir sobre isso, estudar, você quase não escuta o conceito lá. Por quê? Não vai explicar o conceito para você, quer explicar a motivação e a complexidade daquele, né, conflito. E aí eu coloco para vocês aqui também uma complexidade entre nações e Estado aqui. Vocês já ouviram falar da Escócia? Já. Daqueles lá do Kilt, lá do filme do Coração Valente, do Mel Gibson. Já. Já. Então, por que eu toquei no assunto do filme, se alguém já viu? O filme ele vai retratar, por exemplo, acho que é século XV, se não é 14, 15, se eu não estiver enganado, tá? Se eu estiver errado, me perdoe, tá? Que ele vai falar justamente que a Escócia, gente, ela sempre entrou em conflito com a Inglaterra justamente porque aquele território foi dominado pelos ingleses há séculos atrás. Então, assim, tem aquela questão de dominação e nunca foi pacífico, tá? Então, aí a gente vai ver na história que eles sempre entraram em conflito em algum momento da história e isso vai parar praticamente no século XIX e no século XX, porque vai ter alguns arranjos matrimoniais e de nascimento aí da família real que vai dar uma apaziguada aí nesse conflito, tá? O que vai entender que em 2014 a Inglaterra, né, que é a liderança do Reino Unido, vai justamente o quê? Propor para a Escócia um plebiscito. O que é o plebiscito? É uma votação por uma escolha. E a escolha é se eles queriam continuar anexados, tá, ao território do Reino Unido, que faz parte lá, a Inglaterra encabeça ele, ou se eles queriam se tornar um Estado totalmente independente. E era a escolha da população, pacífica, de maneira pacífica, democrática, voto popular. O que a população escolheu? O que vocês acham? E aí?
que Ser vocês acham? independente de todos? Aí você fala assim, ah, professora, logicamente, a senhora falou que eles brigaram séculos e séculos para se tornar independente, mas chegou lá, teve essa oportunidade, eles escolheram ficar independentes. Só que não. Eles decidiram continuar anexados ao território do Reino Unido. Aí você fala assim, como assim, professora? Porque, gente, a questão política e econômica mudou. Já não é igual no século XVII, XIX, XVIII, tá? Eles tornar continuar fazendo parte do Reino Unido vai trazer justamente o quê? Uma, uma vantagem dentro da política internacional, que a Inglaterra tem um papel grande dentro da Europa. Então, para eles já não é vantagem. Não tem vantagem econômica e não tem vantagem política. Então, a maioria da população decidiu por continuar anexada ao território, né, do Reino Unido. E aí, na época, eu até brinquei, falei, o William Wallace, que é o que o protagonista lá, que o Mel Gibson faz, né, que é justamente da rebelião, deve estar revirando, né, no túmulo dele, mas é o que aconteceu. Viu como é que as questões territoriais, elas vão sendo modificadas justamente por conta dessas questões políticas e econômicas que vão se fazendo ao longo de um processo temporal ou de um processo econômico em si. Falando sobre isso, a gente vai começar a falar do Estado e tomara que a gente consiga terminar aqui. Tá? Deixa eu colocar meu talking. Olá, Estado. Já ouviram falar em Estado, a palavra em Estado, o termo Estado? Sim. Sim. Então, o que é? O que vocês acham que é? Eu acho que é isso. Não tem problema não, gente. Sem medo. Pode falar. Será que é a forma como a sociedade se organiza? Né? Daquela dia que o Gessé deu aquela lidinha, né, Gessé? Você é esperto. Mas eu tô falando assim, na sinceridade. Quando você escuta a palavra Estado, vocês se ligam nessa organização política da sociedade logo de cara? Quando fala Estado, por exemplo, que a grande maioria fala assim, professor, Estado parece uma, sei lá, quando a gente está falando Estado de Goiás, Estado do Maranhão, Estado do Piauí, não é essa a ideia que a gente tem? Porque no nosso país, a gente tem como uma divisão de unidade administrativa o Estado. Só que esse Estado que eu me referi, a Goiás, né, é justamente o Estado com E minúsculo. E aí significa uma unidade administrativa. É a mesma coisa. Por exemplo, em alguns países, eles vão utilizar província. O Canadá, por exemplo, utiliza província, e a mesma coisa, né, se a gente, é como se fosse nosso estado. Né? Alguns vão usar cantão. É a mesma coisa aí se fosse o nosso estado com E minúsculo. O estado é um conceito maior que vai aparecer lá no final do século XVIII, junto com a Revolução Francesa e tal. E aí ele fala o quê? O que é o Estado? Né? E vem justamente, quando vocês forem estudar história, já ouviram falar do Estado moderno? Já. É desse lance aí que eles estão falando, tá? É quando as monarquias começam a ser, né, derrubadas lá na Europa, e aí começa a surgir o Estado aqui, tá? Com uma forma de governo democrática, republicana, enfim. Então, o Estado, gente, é a forma como a sociedade se organiza politicamente. Aí você fala assim, e aí, professora? Olha, é como é que vai nos ser moldada a nossa vida aí, tá? É como é que a gente vai viver, porque ele vai trazer todo um sistema com um conjunto de regras de convivência, que a gente chama de ordenamento jurídico, tá? Além disso, para ajudar nessa forma de organização do Estado, existem instituições políticas e administrativas que vão justamente colocar a gente no caminho dessa organização política. E aí a gente tem o governo, e aí a gente tem formas de governo diferenciadas, a gente tem as forças armadas, que alguns estados isso é prioridade e outras não, tá? Para garantir a soberania. E aí a gente tem a administração pública, que é o funcionalismo público, por exemplo, que vai organizar a universidade, que vai organizar o presídio, que vai organizar a saúde, o nosso SUS. Então, é a forma como a gente vai
se organizar politicamente aí. Conseguiram entender? E aí, como é que a gente se organiza? Pelos governos, pela administração pública, e existe 3 poderes aí que vão nos ajudar a se organizar. Poder legislativo, executivo e judiciário. Já ouviram falar desses 3 poderes? Já. O que que ele é a base de toda a nossa organização política aqui que ele está falando. O poder legislativo, gente, o papel dele é produzir as leis. Como assim? E aí é o papel do vereador no município, o papel do deputado estadual no estado, e o poder do deputado federal e do senador em cunho federal. Produzir lei. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que eles estão falando, tem que o auxílio emergencial tem que voltar. Vocês não estão vendo isso na televisão? É uma necessidade, a população está precisando. E aí isso vai ser votado. Tem um projeto de lei e ele está tramitando e sendo votado. E aí, quando ele vira lei, ele passa pela mão do presidente, nesse caso, né, específico, aí ele vai ler, vai assinar e vai sancionar. Sancionar, tipo, está aprovado, volta para funcionar. Então, é justamente o que vai colocar essas leis em prática, é o poder executivo, de uma forma administrativa. Então, o poder executivo, ele está na mão do presidente, ele está na mão do governador, e está na mão do prefeito, tendo o Brasil como exemplo. Tá bom? E o poder judiciário é o papel o quê? De interpretar e julgar essas leis. É justamente, a lei foi produzida, ela vai ser colocada em prática e ela tem que ser ponderada, ela tem que ser cumprida X ou Y dessa forma, e quem vai ponderar isso é o poder judiciário. Sacaram? Já sabia como é que funcionava esses 3 poderes? Não, mas eu nunca tinha ouvido falar, mas vocês entenderam como é que eles funcionam agora? Isso é a base, gente, de sustentação desse Estado moderno aí. Tá? A gente se organiza, né? Legisla, coloca essa lei em prática aí, justamente o quê? Por meio, a gente se organiza politicamente baseado nesses 3 poderes e nessa forma de organização estatal aqui. Ok? A gente vivencia, por isso que eu falo, eu estava falando para os meninos, né? Que às vezes fica difícil a gente vivenciar isso, ou fica difícil a gente ver, na verdade, mas é o que a gente vivencia no nosso dia a dia, tá? É isso que nos leva a praticar. Por exemplo, você usar máscara não é lei municipal? Tá na lei, não tá? Fizeram um projeto de lei, se você não usar máscara, multa de mais de R$100. Pelo menos aqui no nosso município, não é? Eles querem tirar o dinheiro que a gente nem tem. Não, gente, mas sabe por quê? Ai, professor, né? É brincadeira. Não, mas sabe o que é, Cauã? A gente, infelizmente, a gente ainda precisa de entender isso de uma forma cidadã. Você entendeu? Se a gente compreendesse que isso aí é uma questão de vida ou morte, não ia precisar aplicar multa nenhuma. E aqui tá barato, moço. Tá barato na Europa. Se eu não estiver enganado, se você, por exemplo, tiver Covid e descobrir que você sair de casa, é 10 mil euros de multa. Vendo. Tá vendo? Então, assim, é uma questão de civilidade, é uma questão com o próximo. E às vezes a gente tem essas multas aí justamente para controlar, administrar o modo de vida, porque a gente tem que pensar, quando a gente está no Estado, vendo em sociedade, a gente tem que pensar de uma maneira o quê? Coletiva. Quando você fala assim, a gente vive em sociedade de maneira o quê? Coletiva, apesar de ter as nossas individualidades, ok? Ficou alguma dúvida? Deve ter ficado várias, né? Não. Professora, Fala, Eduardo. a Pabline mandou avisar que ela saiu da aula porque ela foi na escola, tá? Não, tranquilo, tá bom. Então, pessoal, a próxima aula a gente continua, tá? Se tiver alguma dúvida, anota, que aí na próxima aula a gente fala sobre isso. Nosso tempo já foi, tá bom? Beijo na alma. Mas aí, e o print? Você não vai tirar o print, Já não? foi. Meu filho, enquanto a gente conversando aqui, ó, já dei vários prints. Obrigadinha por lembrar.
Tchau, gente. Beijo para vocês. Tchau, professora. Com Deus. Amém. Meu Deus. Tenha um bom dia. Bom dia.